Eleições legislativas na Groenlândia marcadas para terça-feira num clima de interesse crescente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Subiu para mais de 1000 o número de mortos nos confrontos na Síria. A maior parte são civis da minoria alauíta. 20 mortos em ataques na Ucrânia. Ataques aconteceram depois de os Estados Unidos limitarem o acesso de Kiev a imagens de satélite. Zelensky pede tréguas aéreas e marítimas na sequência de ataque russo em larga escala sobre território ucraniano. A Groenlândia prepara-se para ir a eleições legislativas esta terça-feira, num contexto de crescentes tensões geopolíticas relativamente à ilha ártica. A campanha eleitoral deverá girar em torno das aspirações de independência do território e das relações com a Dinamarca e os Estados Unidos. Sendo que o interesse do presidente norte-americano Donald Trump em anexar a ilha levou Copenhague a acelerar os esforços para reforçar os laços entre ambas as partes. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, com cerca de 60 mil habitantes. A antiga colónia da Dinamarca tornou-se um território nórdico formal em 1953 e está atualmente sujeita à Constituição dinamarquesa. Mas caso a Groenlândia se tornasse independente, poderia optar por se associar aos Estados Unidos sem precisar de se tornar um território norte-americano. Quando Trump se disponibilizou para comprar a ilha durante o seu primeiro mandato presidencial em 2019, a primeira-ministra dinamarquesa considerou tal ideia absurda. A morte voltou à Síria. São já mais de 1000 os mortos nos confrontos que começaram na quinta-feira. Violência entre os apoiantes do antigo ditador Bashar al-Assad, deposto em dezembro, e as forças de segurança do governo. Os números são do Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Este observatório diz que morreram 150 membros de grupos armados próximos de al-Assad e 125 de forças de segurança. Mas a maior parte dos mortos são civis, pelo menos 750 pessoas. Morreram quando homens armados sunitas abriram fogo de forma indiscriminada em bairros e regiões alauítas. As casas onde viviam foram também saqueadas e incendiadas. Estes confrontos ocorreram em cidades junto ao mar, uma zona onde vive uma grande comunidade alauíta, uma minoria que apoiava o regime de Bashar al-Assad. Este é o momento mais mortífero na Síria em mais de uma década e o primeiro grande desafio na credibilidade do novo governo. Noite sangrenta no leste da Ucrânia. Pelo menos 20 pessoas morreram em ataques russos, dezenas ficaram feridas. 11 pessoas morreram em Dobropilha, na região de Donetsk, onde foram atingidos vários edifícios. Um carro dos bombeiros também ficou danificado. Os ataques estenderam-se a outras cidades de Donetsk, onde morreram mais 6 pessoas. As outras 3 vítimas morreram na região de Kharkiv. Успів вскочити в двері, тільки в убіжище. Тільки вскочив в убіжище, сильне зарево і звук шрапнелі по дверям. Тобто я зрозумів, що попало конкретно в нас. Os ataques ocorreram algumas horas depois de os Estados Unidos voltarem a limitar o apoio a Kiev. Washington suspendeu o acesso a imagens de satélite não classificadas. Entretanto, o presidente da Ucrânia já condenou o ataque. Volodymyr Zelensky disse que mostra que os objetivos da Rússia não mudaram. O presidente da Ucrânia apelou a uma trégua aérea e marítima esta sexta-feira, depois de o país ter sido alvo de um ataque russo em larga escala. Segundo a Força Aérea de Kiev, Moscou lançou 67 mísseis e 194 drones sobre o território ucraniano, sendo que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. Volodymyr Zelensky avançou ainda que as regiões de Ternopil, Odessa, Poltava, Chernihiv e Kharkiv foram atingidas durante a investida, tendo a Rússia visado principalmente as infraestruturas energéticas da Ucrânia, incluindo o porto de Odessa no Mar Negro. O ataque ocorreu horas depois de Zelensky ter confirmado a realização de conversações com os Estados Unidos sobre o fim da invasão russa, que terão lugar na próxima semana na Arábia Saudita.